minutos, deixa eu já compartilhar a apresentação. Uhum. Quando o Thiago der sinal, eu vou começar. Estava no campus aqui, Juscelito? Oi? Tu estava no campus? Tava. É que eu achei que a câmera, a webcam tava. Esse meu laptop, ele não ouve minha voz direito, ela tá toda distorcida. Ela, eu tô ouvindo direito, mas parece que tem uma distorção, tá? Enfim, aí eu pensei, não, eu vou ficar na Udesc e com a câmera webcam que tá lá. Tá? Aí Mas não a está gente lá. Daí consegue. eu. Obrigado, bom. A gente consegue te ouvir, tá? Compreender, sem problema. Não, joia. E aí eu fiquei, não, se for na sala, tu e o aluno estivessem na sala, daí eu ia lá. Uhum. Mas aí quando tu respondeu que ia ser virtual, eu disse, não, então eu vou ter que ir para casa, porque eu não achei a webcam e Hum, onde é que ficou. Daí eu tô aqui em casa. não, tudo bem. Então Beleza, então. vamos começar, né? Então, boa noite a todos. Agradeço a disponibilidade de todos aqui, em especial a banca, né, para estarmos realizando essa atividade aqui no curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje teremos a apresentação do trabalho de conclusão de curso do Henrique Trevisan, que foi orientado por mim, Sérgio Vidal, com o tema Segurança de Conversores, uso do TPM na criação e armazenamento de chaves criptográficas. Eu lembro, então, essa apresentação ela se dá em três etapas. A primeira etapa vai ser na sequência, agora eu vou passar a palavra para o Henrique, ele tem até 30 minutos para fazer a apresentação dessa síntese do texto que foi encaminhado para a banca, e, na sequência, eu abro a palavra para os membros avaliadores da banca fazerem a sua arguição, né, que é a segunda etapa, é chamada de arguição. Se tivermos audiência online aqui, depois que a banca se pronunciar, eu abro a palavra para a audiência fazer perguntas também, encerrando a partir daí a segunda etapa e depois eu e a banca, né, a banca em si, se reúne para fazer a deliberação final sobre o trabalho apresentado aqui pelo Henrique e também pelo texto encaminhado à banca. Certo? Então, agradeço novamente o mestre em engenharia, o engenheiro Tiago Martins, da VEG Drives and Controls, que fez sua dissertação de mestrado nesse tema. Foi o primeiro tema que eu orientei nesse segmento, e, então, por óbvio, eu sempre que falei com o Henrique, eu tinha previsto convidar o Tiago para ser um dos avaliadores. É um dos que mais entendem do assunto atualmente no âmbito da eletrônica de potência, e então era bem natural e tem muito a contribuir aí com o trabalho do Henrique e temas seguintes. E outro membro da banca é o professor Joselito Anastácio Hurt, que atua em eletrônica de potência, tem bastante atuação também na parte de comando e controle digital de conversores, então tem vasta experiência na parte de implementação digital desses circuitos, então acho que também vai contribuir muito aí com o tema e com a ideia aqui do trabalho do Henrique. Dito isso, então eu passo a palavra ao Henrique para que ele faça a sua apresentação aqui. Então está contigo a palavra agora, Henrique. Então, muito boa noite. Como já foi dito, eu sou Henrique Trevisan, orientado do professor Sérgio, e meu TCC é sobre segurança de conversores, o uso do TPM na criação e armazenamento de chaves criptográficas. Uma breve apresentação do que será comentado, né, no meu trabalho: introdução e justificativos, objetivos, fundamentos da segurança cibernética, segurança em conversores estáticos, ferramentas de hardware para segurança de conversores, implementação de um TPM em um microcontrolador
E começando pela introdução, os dispositivos de eletrônica de potência operam em sistemas críticos. A digitalização crescente de processos industriais amplia a exposição de sistemas de potência a ameaças cibernéticas. Os conversores estáticos fundamentais em equipamentos eletrônicos e infraestruturas críticas, eles passam a operar conectados a redes de comunicação e podem sofrer intervenções maliciosas e se tornam novos meios por quais hackers possam usar para sequestrar esses sistemas. E a percepção de risco de cibersegurança. De acordo com o relatório da Dragos, em 2024, houve um aumento de 87% de ataques de ransomware, que requerem resgate, o pagamento de resgate da infraestrutura. E nesse mesmo ano, o número de grupos hackers ativamente aplicando ataques aumentou 60%. E nos relatórios das empresas, 22% deles continham erros técnicos graves, né? E em 47% dos relatórios, a Dragos precisou desenvolver mitigações alternativas daquelas fornecidas pelos fabricantes, seja porque eles não resolviam as vulnerabilidades propriamente, ou então, a longo prazo, não era uma solução efetiva. Tendências globais de riscos cibernéticos. O Fórum Econômico Mundial de 2025, ele traz riscos políticos, geopolíticos e sociais, a ferramenta de coerção e espionagem, amplificação de divisões sociais. Isso traz a insegurança cibernética como um dos principais riscos globais de curto e longo prazo, de 2 a 10 anos olhando para frente, né? E isso, a insegurança cibernética vem se tornando uma preocupação cada vez maior ao longo dos anos, né? Em 2023 estava em 8º lugar, 2024, 2025 chegou a 4º lugar. Então é uma preocupação muito grande, porque isso está alinhado com campanhas de desinformação, dependência de sistemas interconectados, campanhas de deepfakes, brecha de capacitação e governança. E também temos danos físicos, causando interrupções e perdas financeiras devastadoras, como é o caso dessa foto aqui, sistema de enriquecimento de urânio no Irã, né, que houve a explosão dessas centrífugas que causou a interrupção do sistema de enriquecimento, né? E daí surge a pergunta, como aumentar a segurança dos conversores estáticos empregando o TPM? Então, os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é avaliar a complexidade da aplicação do TPM em conversores e os objetivos específicos são revisar a literatura, a revisão bibliográfica, incluindo os históricos de incidentes, identificar as vulnerabilidades dos conversores estáticos, compreender o funcionamento do TPM e implementá-lo em um sistema com FreeRTOS, configurando as bibliotecas Wolf TPM e Wolf SSL, e, por fim, criar e armazenar chaves criptográficas no TPM. Então, fundamentos da segurança cibernética. O relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, ele identifica as instituições financeiras e infraestruturas críticas como os ambientes com maior percepção de risco a curto prazo, destacando o potencial perigo associado à crescente disseminação de crimes cibernéticos. Os principais elementos a serem considerados no contexto de segurança cibernética incluem o agente, a ameaça, o alvo, a vulnerabilidade e as contramedidas. Daí temos os dois tipos de rede operacionais, que são a TI, a tecnologia de informação, que lida com gestão de informação e comunicação em ambientes como os escritórios e data centers, enquanto a tecnologia operacional, ela se concentra no controle de processos físicos e monitoramento de automação em ambientes industriais, como fábricas.
e ela se baseia em 3 pilares, que são a disponibilidade, que o sistema esteja sempre disponível, disponível sempre que necessário, a integridade, que as informações não sejam destruídas ou modificadas, e a confidencialidade, que é a proteção para que certas informações não sejam acessadas por indivíduos ou programas que não sejam autorizados. Só que a prioridade para cada uma delas é divergente. Para a TI, a confidencialidade é o mais importante, porque você não quer que sua senha ou a senha do seu cartão de crédito esteja vagando pela internet. Já enquanto na tecnologia operacional, você não quer que o seu sistema esteja vulnerável e acione uma máquina enquanto o seu operador estiver fazendo manutenção nela. Atores e ameaças no contexto industrial. Temos os criminosos, que eles dedicam-se ao sequestro de infraestruturas, praticam espionagem, extorquir as vítimas, sempre buscando um ganho financeiro. Os vândalos virtuais, que motivam-se a demonstrar suas habilidades perante um público, geralmente fóruns, não possuem foco em ganhos financeiros. Pesquisadores e estudantes, eles causam ataque, eles conduzem ataque sem a intenção de causar danos, mas acabam eventualmente causando. Normalmente estão em processo de aprendizagem de novas ferramentas ou então novas tecnologias, e normalmente também eles avisam as vítimas sobre as vulnerabilidades que foram encontradas no sistema em questão. E os colaboradores insatisfeitos, que eles apresentam uma ameaça grave, porque eles são motivados por questões relacionadas à função, remuneração, aspectos sociais ou políticos, só que eles possuem já acesso privilegiado a muitos sistemas. E isso é um risco ainda maior, porque eles podem diretamente atuar no sistema, ou eles podem fornecer acesso externo para hackers que tenham intenções criminosas para daí sim sequestrar o sistema ou então fazer outro tipo de dano. Tipos de ataque cibernéticos. Temos o cavalo de Troia, que seria software, muitas vezes aparentam cumprir a função, mas também abrem uma porta de acesso remoto, onde são instalados. Kits de exploração, ferramentas prontas encontradas na internet para realizar ataques que podem ser adquiridos como serviço. Negação de serviço, quando muitos pacotes são enviados para um servidor ou então para um cliente, só que isso sobrecarrega o processamento do servidor ou do cliente, né? Seja quem estiver recebendo esses pacotes, porque ele tem que identificar quais desses são válidos e quais não são. E temos também bots e zumbis, que são computadores sequestrados através dos cavalos de Troia ou kits de exploração e que são utilizados para as negações de serviço distribuídas, onde vários computadores que mandam os pacotes para o banco, para o servidor ou então para o cliente. Então é difícil você simplesmente bloquear um endereço de IP, pois você tem vários atacantes, de certa forma, que estão enviando pacotes inválidos. Vírus e vermes, além de causar danos, eles são conhecidos por uma rápida propagação, principalmente através de e-mail. Phishing é uma técnica de engenharia social, onde o atacante ele atrai a vítima para colocar seu login e senha em sites que parecem legítimos, e dessa forma o atacante consegue acesso às credenciais do usuário, ou então faz com que ele instale um aplicativo não em seu computador para sequestrar o dispositivo da vítima, e o Man in the Middle, onde o atacante ele intercepta a comunicação entre o dispositivo e a rede, podendo fazer a leitura e alteração do pacote que está trafegando. Esse tipo de ataque é mais comum em redes sem fio, mas não é restrito a isso. Pode ser feito muito bem em comunicações com fio. Então, incidentes de segurança cibernética. A Dragos, novamente,
relevam a intensificação dos ataques com potencial de causar disrupção significativas em infraestruturas críticas. E o que são essas infraestruturas críticas? Ela tem um papel fundamental na manutenção da sociedade, fornecendo serviços essenciais, como eletricidade, telecomunicação, água, alimento, aquecimento, assistência médica, transporte, serviço financeiro, defesa, segurança pública, dentre outros. Então, agora, alguns incidentes que foram catalogados ao longo dos anos, né? Uma bomba lógica em um oleoduto na Sibéria. A União Soviética roubou alguns projetos de um sistema de controle avançado do Canadá. A CIA, alegando saber disso, instalou uma bomba lógica nesse sistema de controle, e ele foi instalado no oleoduto transiberiano, e a explosão, que seria a execução de um código, causou um aumento na pressão do óleo. E esse aumento na pressão do óleo, sim, causou uma explosão de 3 quilotons, que pelos satélites dos Estados Unidos chegaram a emitir um alerta alerta nuclear, de tão grande que foi a explosão. Ataque à estação de tratamento de resíduos na Austrália. Um colaborador, depois de demitido, roubou um laptop com escada e rádio com conexão direta à planta do projeto, ligava e desligava as bombas. Em 2000 não tinha conhecimento sobre cibersegurança, então achavam que eram defeitos nos sistemas. Então achavam que eram falhas elétricas. O ator foi preso, o colaborador foi preso por 2 anos. Stuxnet, aqui teve um ataque direcionado às instalações da usina nuclear do Irã, concebido por alguém com alto conhecimento no processo iraniano. Procurava o CLP da Siemens, usava uma senha padrão para acessar o banco de dados da Microsoft e acelerava gradualmente a velocidade de rotação das centrífugas ao longo dos dias para que não percebesse a aceleração por parte dos operadores. Com a aceleração das centrífugas gradual, chegou a um ponto onde todas elas explodiram e interrompeu o processo de enriquecimento de urânio, né, que é essa foto que eu comentei aqui, que eu tinha mostrado anteriormente. Tem alguns outros casos aqui que eu vou deixar para trás por questões de tempo, com exceção desse aqui. Esse aqui eu quero mostrar um incêndio de grandes proporções causados pelo grupo Predatory Sparrow, né? Eles exploraram vulnerabilidades da IHM das plantas para manipular etapas críticas e causar o vazamento de aço fundido, né? Então, começaram a causar danos na planta. Esse vídeo está acelerado, né? Foi em 2022. Os operadores começaram a se afastar e depois de 10 minutos eles modificaram, mexeram fisicamente o cadinho, e isso causou um incêndio. Então, essas vulnerabilidades têm riscos sérios até na vida dos colaboradores. Então, segurança cibernética e conversores. Os conversores controlam o fluxo de energia entre a rede e a aplicação. São compostos de 2 partes, uma de potência e uma de controle. A parte de potência, apesar de ter evoluído, os fundamentos continuam os mesmos. Mas a parte de controle, ela sofreu diversas mudanças até os conversores modernos, desde a eletrônica analógica, passando para a eletrônica digital e atualmente usando microcontroladores, né? A conversão pode ser direta de um tipo até outro, ou então uma conversão indireta, passando de contínua para alternada, voltando para contínua, e assim vice-versa. Inicialmente, os microcontroladores eram usados apenas para controlar os conversores, né? Aqui tem um exemplo do inversor, mas pode ser qualquer tipo de conversor. Só que com as demandas da indústria 4.0, os microcontroladores tiveram novas atividades atribuídas, como, por exemplo,
monitorar a conexão com os dispositivos escadas e a conexão com a internet. E isso trouxe várias vantagens, como a atuação direta no conversor e monitoramento através da internet. Segurança cibernética em conversores. Inicialmente, as implementações foram feitas tipicamente pelos engenheiros que projetavam o hardware. Não havia preocupação no tratamento dos dados recebidos ou enviados, pois isso era feito em uma rede isolada. Interconexão entre as redes de TI e TO passou a expor esses dispositivos antes isolados para a internet. E isso trouxe sérios riscos para as redes corporativas. Vulnerabilidades antes eram desconhecidas ou simplesmente ignoradas por estarem em uma rede isolada. E quais são essas vulnerabilidades? Conectividade, né, protocolos descontinuados ou sem mecanismo de autenticação, mecanismos de mitigação implementados de maneira inadequada. Temos a atualização de firmware, que inseguras expõe os dispositivos a ataques de modificação. A inicialização segura e firmware assinados garantem que apenas o código do fabricante seja executado e não um código de terceiros. Vulnerabilidade física, acesso não autorizado ao hardware para injeção de sinal, alteração de parâmetros ou indução de falhas. Leitura e modificação de firmware, extraindo informações sensíveis e perda de dados, como informação sensível pode ser chaves criptográficas mesmo, e utilização de sensores de intrusão e bloqueio criptográfico como uma contramedida para isso. Aqui temos uma figura de exemplo que mesmo um cartão micro SD formatado pode ter seus dados recuperados. Isso aqui é de uma empresa especializada nesse tipo de recuperação de dados. Outras vulnerabilidades na camada operacional, que inserção de tráfego forjado, alteração de valores de referência, desvio de rotinas, podem danificar máquinas, interrompendo a produção. Isso pode causar uma queda em cascata, cadeia de suprimentos e segurança do ciclo de vida, procedência dos componentes, principalmente de softwares de terceiro, bibliotecas com códigos com vulnerabilidade ampliam a superfície de ataques. Quando eu tenho o meu fornecedor que ele grava uma chave mestra no meu circuito, essa chave tem que ser única, por exemplo. Vulnerabilidades de criptografia e gerenciamento de chaves. Algumas comunicações podem usar configurações criptográficas fracas, armazenamento de chaves diretamente no firmware, o que não é bom. Fundamentos do microcontrolador. Então, o que é o microcontrolador? Dispositivo de computação embarcada com um único circuito integrado para controlar dispositivos eletrônicos, composto por uma unidade de processamento central, memórias flash e RAM, flash para armazenamento de código e RAM para armazenamento de variáveis e dados de maior espaço, que ocupam maior espaço. Periféricos integrados são temporizadores, controladores, conversores AD e DA, módulos de comunicação, dentre outros, que cada fabricante vai determinar. Barramento de sistemas de interrupções. E a escolha do microcontrolador influencia diretamente no controle do conversor. E os recursos mais importantes são a capacidade do processamento, a presença dos periféricos que viabilizam a aplicação e os periféricos de aceleração de cálculo por hardware. Né? Então, a seguir é apresentada uma lista de comparação entre alguns produtos dos principais fabricantes. Então, temos aqui 2 microcontroladores da Texas e um da ST, mas o que eu quero destacar é a criptografia acelerada por hardware. Então, o microcontrolador da ST é o que mais tem suporte. Opa, vamos voltar aqui. Mais tem suporte à criptografia acelerada por hardware. Há mais opções. Né? E tanto que por isso que ele foi escolhido para o meu TCC. Então, o TPM é um coprocessador criptográfico. Ele fornece a rede de confiança concebida
para sistemas operacionais. Então, ele não foi pensado para sistemas embarcados, mas sim para sistemas tipo Windows, Linux, Mac, e a geração e armazenamento seguro de chaves, né, é o objetivo dele. Registro de configurações em Platform Configuration Registers, proteção contra ataques de dicionário. Isso só veio com o TPM 2.0, nas versões anteriores isso não estava presente, e também trouxe múltiplos algoritmos criptográficos que puderam ser utilizados na versão mais recente. A versão inicial foi descrita no ano 2000 pelo Trusting Computing Group. A versão 1.1b, em 2003, era soldado diretamente à placa-mãe para reduzir custos, buscava proteger chaves criptográficas, medição da integridade do firmware, operações de assinatura digital. E em 2013, o relatório para o presidente recomendou, o relatório para o presidente, no caso dos Estados Unidos, né, recomendou a adoção universal do TPM em tablets, smartphones, computadores pessoais, servidores. E existem algumas iniciativas para usar o TPM em sistemas embarcados, mas ele é basicamente onipresente em desktops e servidores. A especificação do TPM organiza seus recursos em diversos componentes principais que apresentam seus subcomponentes, que são hierarquia e entidades, objetos criptográficos, autorizações, sessões e operações de criptografia. E o fluxo simplificado do TPM: autenticar firmware, proteger protocolos de comunicação armazenando suas chaves criptográficas usadas, a salvar eventos críticos em registros de auditoria, gerenciar políticas de acesso, reduzir a superfície de ataque e permitir a adoção de bibliotecas abertas. Então aqui temos um fluxo de trabalho, que fui eu que elaborei, que seria basicamente: você inicia, verifica se o TPM está conectado. Se ele não está conectado, você insere seu programa. Não tem como continuar uma conexão segura sem o TPM. Se ele está conectado, você reinicializa ele, cria a chave primária, faz as operações necessárias que você precisa para a sua aplicação, né? E no momento que finalizou tudo, daí você desliga o TPM e finaliza o seu programa. Então, sistema operacional em tempo real é um software que atende requisitos de tempo crítico, garante tarefas de alta prioridade sejam executadas em tempos determinísticos. O kernel prevê serviços fundamentais de hardware para as aplicações. E o RTOS utilizado é o FreeRTOS. É um dos mais populares, suporta 40 arquiteturas de processadores, permite a alocação estática e dinâmica de memória. A documentação oficial oferece um guia inicial que acelera a aprendizagem, aprendizado, então é muito bom. E aqui está uma estrutura típica do FreeRTOS, que tu tem uma camada de aplicação com as tarefas que estão sendo executadas, que podem se comunicar com o driver do dispositivo ou com o kernel do FreeRTOS. O kernel do FreeRTOS, por sua vez, pode se comunicar com o driver do dispositivo também, ou diretamente com o hardware, que torna mais eficiente. A configuração inicial do integração do TPM é habilitar, fazer a conexão física, instalar os drivers, verificar a capacidade do TPM, pois isso pode variar de acordo com o fabricante. Ações iniciais, inicialização e provisionamento, medição da integridade, provisionamento das chaves, né? Sessão e autorização, atestado e verificação remota e operação contínua e atualizações. Aqui temos um roadmap da programação do microcontrolador, que é a parte que é exclusivamente eu que fiz. Então, desde do momento que eu peguei a placa, aprender a utilizar com a ideia até chegar na implementação do TPM. Então, aqui em verde foi o que eu consegui executar e em vermelho foi onde eu parei, onde eu não consegui. Então, começou com testes de GPIO,
que basicamente piscaram LED, mudando os estados lógicos dos pinos, inclusão de um periférico ADC, que isso mudava a frequência de que os LEDs piscavam, inclusão de um periférico timer, para que a leitura do ADC fosse em intervalos de tempo constantes, e além disso, a atualização da frequência de que os LEDs deveriam piscar seria por uma interrupção do ADC. A adição do kernel do FreeRTOS, apenas a inclusão dos arquivos de fonte da biblioteca, então adiciona os arquivos e compila para ver se não vai dar nenhum erro. Então, adicionei isso, compilou, deu tudo certo, não deu nenhum problema. Daí eu crio duas tarefas com a mesma prioridade, cada uma é responsável por pescar um LED com frequência diferente, daí o teste funciona. Daí adiciono uma terceira tarefa com maior prioridade, ela é responsável pela leitura de uma porta analógica, só que dessa vez sem o timer, sem a interrupção do LED, sem a interrupção do ADC, ela apenas faz a leitura e com as próprias APIs do RTOS. Inclusão do Seger System View, então adiciono apenas o código-fonte e a biblioteca, compilo para ver se não vai ter nenhum problema. Show! Compilo, funcionou. Eu removo todas as tarefas que eu tinha anteriormente, né, de piscar LED e ler o ADC, e eu incluo duas tarefas que escrevem em loop, né, no console, e o FreeRTOS deve coordenar o uso do hardware. Elas têm a mesma prioridade. Então, como é que é isso? Tem o modo preemptivo, né? Preemption. A tradução é essa mesmo, preemptivo. O que acontece? A cada tick, que é chamado esse momento de troca de contexto, a cada tick, o FreeRTOS ele troca qual que é a tarefa que está rodando no CPU, né? Tem o modo cooperativo, que quem vai dizer qual tarefa que está rodando é a tarefa atual. Então, ó, tu tem a tarefa 1 rodando, ela diz, beleza, agora a próxima tarefa está hábil a rodar. A tarefa 2 está rodando, daí termina uma execução do loop e diz, beleza, agora a tarefa 1 pode rodar novamente. Daí volta a tarefa 1 e fica nesse ciclo. Daí a diferença aqui é que agora, ao final de cada loop, eu adiciono um delay do FreeRTOS, né, da API do FreeRTOS, no modo preemptivo. Isso faz com que o loop seja executado apenas a cada 200 milissegundos. E por que isso? Porque eu quero medir o uso do CPU, que é uma coisa importante, principalmente para quando eu tenho sistemas restritos no consumo de potência. Imagine o caso de um smartwatch. No caso, no modo preemptivo, em loop contínuo, o CPU está em 100% de carga o tempo todo. No modo cooperativo, a mesma coisa, está em 100% de carga o tempo todo. Já no modo chamadas esporádicas, que é a cada 200 milissegundos roda a tarefa 1, e a mesma coisa com a tarefa 2, só que elas estão 180 graus defasada, né? O CPU só tem execução durante uma iteração, né? E durante todo esse tempo ele fica em espera, reduzindo em muito o consumo, baixando a potência do consumo do microcontrolador. Então, em sistemas de potência restrita, isso é extremamente importante, né? Então, dificuldades encontradas. Inclusão da biblioteca Wolf TPM, já que diversas configurações específicas relacionadas ao hardware, muitas chamadas a variáveis e funções da biblioteca Wolf SSL, porque não era a intenção adicionar essa biblioteca. Isso apenas incluindo o código-fonte à biblioteca, sem fazer nenhuma chamada diretamente, só adicionando o código e tentando compilar.
A biblioteca UFSSL também depende de diversas configurações de hardware relacionadas à aceleração de cálculo e operações criptográficas. Diversos erros de compilação indicando a falta de headers que de fato estavam presentes. E isso gerou a incapacidade de prosseguir com as atividades propostas. Então, as perspectivas e possíveis melhores é incluir e configurar corretamente as bibliotecas, adequar o link script para incluir os diretórios das bibliotecas, compilar e executar os exemplos das bibliotecas antes de embarcá-las em um projeto pré-existente, então tentar fazer aquilo que já está funcionando para entender como os desenvolvedores fizeram. E como sequência ao trabalho, espere-se no TPM criar uma tarefa para lidar com o TPM no FreeRTOS e solicitar um número verdadeiramente aleatório, criar chave de criptografia simétrica, armazenar essa chave de criptografia, recuperar a chave, armazenar um certificado digital e recuperar um certificado digital, né? Então, naquele roadmap, eu parei nesse ponto, né? Então, as sugestões seriam esse caminho aqui para validar. Então, conclusão, foram discutidos os fundamentos de segurança, vulnerabilidades nos sistemas de potência, procurou-se integrar o TPM no microcontrolador, implementação não foi bem sucedida e não foi possível avaliar o impacto do desempenho nem validar a criação e armazenamento das chaves. A tentativa de implementação mostrou que a integração teórica é viável, mas requer configurações específicas para as bibliotecas. Com trabalhos futuros, espera superar as dificuldades com as bibliotecas e realizar as operações básicas do TPM. Aqui são as referências da apresentação de slides. E muito obrigado. Opa. Ok, Henrique, obrigado por acelerar aí também a apresentação, porque a gente está com esse problema mesmo. Então, sem delongas, já vou passar a palavra para o engenheiro Tiago, novamente agradecendo a sua disponibilidade. Fique à vontade aí para fazer seus comentários e questionamentos. Obrigado, doutor Sérgio. Primeiro, parabéns, Henrique, por aceitar esse desafio aí, né? Eu sei que não é fácil, é um tema que ainda não está muito presente, né? Pode curso de deixar os teus engenharia. slides ali, Henrique. Ok. E já trago de volta. Só por aceitar o desafio aí já acho que é bem interessante, né? Porque é um tema que hoje está bem presente aí na indústria. A gente teve várias reuniões, a gente vê várias notícias, né, surgindo aí no mercado, e eu acho que é bem propício esse tema nos dias atuais. Cumprimentar aqui os demais membros, né, o professor Joselito, que participou da minha banca também de mestrado, né, não tinha mais visto professor, mas que bom que está participando dessa também. Tá bom, professor? Quanto à apresentação, anotei algumas coisas aqui, né? Na parte, assim, eu achei um pouquinho... Tinha bastante slides, digamos assim, são 157 slides, né? Quase a mesma quantidade de páginas do TCC. Precisou pular alguns, né? Para acelerar e conseguir apresentar tudo dentro do tempo. Só algumas coisas assim que eu percebi, uma próxima apresentação, talvez tinha algumas figuras ali que são desnecessárias, né? Logos, ícones, que acaba tirando um pouco a atenção aqui de quem está avaliando, né? Questão das referências também, acho que ficou só no final, né? Seria legal durante a própria apresentação ali colocar referenciar, né, os textos. Acho que auxiliaria ali e melhoraria, né, a questão da apresentação. Eu coloco algumas coisas assim. Certo.
Isso, das figuras, né? Na parte das figuras, eu vi ali. Mas eu digo nos textos mesmo, né? Alguns textos ali poderiam ter as referências, né? Na parte de... Eu queria entender agora uma dúvida ali durante a apresentação, Henrique. Tu comentou ali que você optou, né, pelo uso do processador, né, porque ele tinha as capacidades de criptografia, né, por hardware. Mas o escopo, pelo que eu entendi, o escopo foi usar um outro componente, né, que era o TPM, era um componente à parte, né, não estava integrado nesse microcontrolador, né. Então foram... É isso aí. Deixa eu desligar aqui o Motion Blur. Ó. Aqui é o microcontrolador e esse aqui é o TPM. Certo. Mas daí para a escolha tu teve, tipo, tu chegou a realmente foi uma opção, né, a decisão por analisar essa parte de criptografia, ou tu escolheu essa placa por outros motivos, por ter Assim, mais disponibilidade, queria entender um pouco melhor. Tive, assim, esse foi um dos motivos, mas tiveram outros motivos que me levaram a escolher essa. Eu tinha todas essas 3 placas eu tinha disponível para eu escolher. O F28379 dele não tinha nenhuma aceleração por hardware para processo criptográfico. 388D tinha. Só que eu tentei programar ela, só que eu tive bastante dificuldade, né? E essa aqui, e essas 2 placas que eu comentei da Texas, elas não são minhas. Foi o professor Sérgio que me emprestou. Essa placa aqui, esse TPM, eu ganhei. Então isso aqui é meu. Então essa aqui também pesou na escolha. Ok. Tá bom? E ela acaba, além de tudo, ela é a mais potente das 3. Ela tem a maior capacidade de processamento. Ela pode não ter os mesmos periféricos, né? Mas em questão de processamento, ela é a mais capaz de todas as placas. Certo. Tiago, me permita só emendar uma pergunta aqui, tá, Henrique? Desculpe, Tiago, tá? Mas acho que tem a ver. Assim, nessa que tu escolheu, não tem conversor AD? Essa tem. O que eu digo que ela tem é que, assim, alguns componentes ela, tipo, no 388D tem 32 PW, 32, 36 PWMs, alguma coisa assim. E Tá, nessa aqui tem 16, né? tá. Esse tipo de coisa. Deixa eu até. Aham. Não, eu te perguntei e me peço desculpa por te interromper, é porque lá no teu fluxo de trabalho, um dos segundo passo que tu executou foi testar testar um periférico, um ADC. Isso, Aí eu fiz fiquei isso. curioso, né? Aproveitei a pergunta do Thiago, se quando tu mencionou aqui que tinha alguns, né, no da STM, algumas funções que não tinha, e por isso que eu perguntei, não era a conversão AD, né? Mas por que que tu testou aquela conversão AD lá? Não, é que eu queria testar como seria incluir o periférico, a dificuldade de incluir um periférico através Uhum. da interface e do IDE, da IDE. Tá. Porque Desculpa, Thiago, pode continuar. no da Texas eu fiz tudo, era 100% por código, né? E quando eu fui conhecendo a interface da ST, eu tive a opção de incluir esses periféricos por uma interface gráfica, né? E foi isso que eu testei. Uhum. Ok. Então, tá com sequência aqui, né? Uhum. O que eu percebi também, Henrique, no slide 43, por exemplo, né? Você apresentou aquele fluxo, achei bem interessante. Mas
aí eu consegui entender, né, o que você conseguiu, assim, testar com o FreeRTOS ali e com a placa de desenvolvimento, né? Mas quando eu li o teu TCC, eu não tive essa percepção que tu tinha conseguido fazer isso, né? Eu acho que esse fluxo ele não está contemplado, pelo menos não na versão que eu recebi, né, do TCC. Seria interessante. Eu não coloquei, eu tenho ciência que isso aqui vai ter que ir para a versão que vai para a biblioteca, a versão final, né? Tá. Porque daí deu para entender que realmente, assim, eu tinha entendido que não tinha acontecido muitas práticas, né? E aqui tu teve um avanço, pelo menos na questão do FreeRTOS, tu conseguiu compilar, conseguiu usar, né? Tanto que aquelas imagens das figuras ali, das tarefas, né? No meu entendimento inicial, quando eu li, eu pensei que eram figuras que tinham sido pegas de outras referências, né? E não que você tinha tirado o print screen da tela durante Essas figuras, né? alguns Não, testes. eu tinha, inclusive eu tenho mais figuras além dessas aqui, só que, tipo, chegou num ponto que eu me perdi, que eu não sabia mais como colocar essas, esses pontos, né? E daí eu não tinha mais tempo, né? Então eu optei por não colocar na versão de TCC que eu enviei para a banca, colocar nos slides e incluir na versão final. Certo. Deixa eu ver o Assim, que eu mais. fiz. Isso eu comentei, né? Que não ficou claro no TCC, que você tinha conseguido fazer alguns testes no PRTOS. Aí tem algumas figuras assim que foram apresentadas aqui na apresentação, né? Mas também não tinha no TCC, né? Foi aquela questão da foto do enriquecimento de urânio, das figuras do TI versus o TO, né? Sim, sim. E também um ponto que você colocou, né? Você na parte dos atores, né? Você trouxe a questão dos colaboradores insatisfeitos. Então, acho que é um ponto realmente que existe, né? Mas eu acredito que é uma minoria, né? Existe muito mais problemas com colaboradores que estão trabalhando normalmente, né? E acabam, por algum descuido, né? Acabam cometendo, deixando, por exemplo, compartilhando alguma senha, fazendo algo que por falta de conhecimento acaba deixando vulnerável o sistema, né? Uhum. Então, acredito que a má-fé, nesse caso, é bem menos, ocorre bem menos do que os colaboradores que acabam fazendo isso por descuidos, né? Sem a intenção de gerar vulnerabilidades ou problemas ou ameaças, né? Cibernéticas, incidentes. Com certeza. Nessa parte, na parte do TCC, então, teve algumas coisas que faltou referenciar, mas depois eu vou mandar a versão corrigida aqui para o professor Sérgio, e tu pode arrumar, né? Por favor. Assim, o que eu senti falta no teu TCC na questão de revisão de literatura, né? Foi assim talvez olhar um pouco para a questão dos movimentos de mercado, assim, né? Hoje está tendo várias iniciativas de legislações nesse campo, né? Até algumas que vão ser obrigatórias aí daqui ano que vem, né? Então,
talvez faltou abordar um pouquinho, né, esse assunto para realmente complementar a tua revisão de literatura, né? Tem o caso Olha, da própria do CSA, né, que agora vai obrigar todos os equipamentos que possuem um firmware, é o CRA. o CRA, desculpa, a obrigar, né, para ter o selo CE, não vai conseguir tirar mais o selo CE sem passar por toda essa revisão de firmware e ter uma área, né, de publicação de vulnerabilidades. Isso aí deve entrar em vigor logo, né? Tem outras legislações aí para o âmbito de equipamentos sem fio também. Acho importante considerar aí nos futuros estudos. Uma olhada aqui. Lá no TCC, você também comentou, né, sobre a questão da adoção de defesas multicamadas. Acho que poderia criar um parágrafo, né, explicando o que seria, né, essa defesa em multicamadas. Acho que é importante, né, para essa área principalmente para a área de inversores e de conversores, né, que ainda é muito utilizada. Proteger, né, através de equipamentos de segurança, criando várias camadas para evitar que o invasor consiga chegar até no equipamento que ele deseja atacar, né? Ainda é uma estratégia muito utilizada pela indústria, principalmente equipamentos legados, né, que usam protocolos que não contemplam segurança, precisam partir para essa abordagem. Seguindo aqui, acho que um ponto importante ali na questão dos fundamentos de um microcontrolador, né? Você colocou conversores ADDA aqui, né? Módulos de comunicação, barramento de sistemas, mas a questão, né, por ser acho que faltou o módulo de segurança, né? Por ser um TCC voltado, né, para esse tema da segurança. Acho que faltou um item ali 4.1.5. Depois tu comenta, né, na questão do uso, né, dos hardwares ali que existem realmente essa parte de criptografia. Agora na parte assim do TCC tá muito diferente que eu vi da apresentação, né, versus o TCC, né, que eu li, a parte das perspectivas e possíveis melhorias, né? Ali na apresentação tu colocou algo que está mais aderente ao teu fluxo lá, né? Que foi as etapas que faltaram. Uhum. Mas aqui no TCC tá bem diferente, assim, né? Tá. Eu gostei mais dessa tua versão da apresentação ali, que tu colocou uns pontos mais simples, né? E Foi aqui... nessas horas que eu já vi oportunidade de melhorar TCC e ao invés de adiar isso, eu já quis trazer para a apresentação essas melhoras, né? Uhum. Certo. Não, e a gente está aqui só pontuando alguns pontos para te melhorar realmente a questão
do trabalho escrito em si também, né? Sim, muito obrigado por isso também. Eu aceito essas sugestões e com certeza vou mudar e adequar. Uhum. Aí, na parte da conclusão, então, para a gente fechar aqui, né? Tem a questão que tu coloca aqui, né? Dessa forma, o objetivo de implementar o TPM no microcontrolador foi parcialmente atendido, né? Eu considerei aqui não considero que foi parcialmente, né? Porque essa parte acho que não foi atendida mesmo, né? Porque tu ficou apenas no FreeRTOS, né? Pelo que eu entendi. Tu Uhum. não chegou a conseguir implementar, né? O uso do TPM. E um outro ponto, né? A tentativa de realizada mostrou que a integração é teoricamente viável. Então, também não consegui verificar que, né, que pode ser viável, né? Não chegou também a comprovar isso aí, no meu entendimento. Como trabalho futuro, recomendo concluir a integração com hardware mais robusto ou com TPM incorporado. Automatizar a coleta de métricas e uso de memória de inicialização e comparar o TPM a outras soluções como HSM, ambientes com Trust Zone. Então aqui, assim, né, que eu anotei aqui, né, claro, concluir, né, a integração com hardware, mas eu não entendi por que tem que ser um hardware mais robusto, né, se foi problema de processamento que tu teve, isso não ficou muito, não É que ficou assim, entendido por mim. em momento algum eu cheguei a conseguir comunicar com o TPM, seja por meio da biblioteca ou seja por meio de mandando códigos SPI diretamente. Então, pegando a sequência SPI de inicialização do TPM e mandando, né? Então, eu inicializo o periférico SPI e mando a sequência de inicialização do TPM. E eu espero receber a resposta de tipo, ok, inicializei. Só que em momento algum isso funcionou. Nem quando eu usei biblioteca, nem quando eu fiz hard-coded. Então, eu não sabia se isso estava na comunicação, e eu não sabia se isso estava no meu código, aonde isso estava, né? Isso que foram as minhas dúvidas. Por isso, minha sugestão de ter um TPM já no próprio microcontrolador elimina uma das variáveis que é a comunicação, né? Tu já tem a comunicação garantida pelo fabricante, né? Sim. Não é a solução, né? Mas é uma das opções. Não é que a proposta que eu fiz necessariamente deva ser seguida, né? Mas é uma tentativa para solucionar uma das dificuldades que eu tive. Não, tudo bem. Acho que faz parte, né, da pesquisa, né? Tu estava pesquisando, assim, teve dificuldade de integrar. Acredito que se tu tivesse mais tempo, tu teria sucesso, né? Mas só estou colocando aqui como é que foi escrito, né, a conclusão. Acho que talvez tem que ser revisto, né? Uhum, com Nesse certeza, com ponto, né? certeza. Outra recomendação aqui que tu fez foi, por exemplo, né? Tipo, para próximos passos, né, inicializar e comparar o TPM com outras soluções como HSM e ambientes com Trust Zone. Então, eu acho que o que tu recomendou ali foi mais coerente na apresentação, né? Ali tu não mencionou esses outros tipos de comparativo, porque acho que o primeiro passo seria realmente conseguir fazer, né, testar e comparar Uhum.
com o próprio TPM antes de sair comparando com outras soluções, que aí seria bem mais complexo, né? Porque teria que conseguir fazer fazer teste com o Trustzone da ARM, né? Que é outro ambiente que vai gerar bastante desafios aí para poder subir e testar, né? Que é o ponto, né, que coloca aqui, né? Tipo, como comparar o desempenho e a segurança da TPM contra soluções como HSM em ambientes como Trustzone. Acho que tem que ser revisto, talvez, essa indicação aí de próximos trabalhos, né? Uhum. E o demais, acho que é só isso, né? Só na parte aqui ainda das referências, tem um ponto aqui que eu gostaria de... Você citou o nosso trabalho aqui, né, de estudo de aplicação em segurança cibernética, mas ele, na verdade, foi uma tese, não foi uma tese de doutorado, né, foi uma dissertação de mestrado, e ali está como uma tese de doutorado, né, também tem que só corrigir. Mas é isso, acho que, assim, a parte, né, parabéns pela parte de revisão de literatura, acho que o trabalho foi legal, pesquisou bastante, né, tava bem escrito, né, faltou, nessa parte ali, faltou algumas referências, mas eu considero que estava bem escrito o trabalho, não tinha muito erro de ortografia, pelo menos eu não achei muitos, né, a minha leitura aqui. Faltou algumas referências só, mas nessa parte prática, eu acho que talvez tem que dar uma melhorada ali no jeito que está escrito, né? A parte dos objetivos e como é que foi alcançado. Trazer aquilo da apresentação para a parte escrita. Isso. Vai ter que adequar ali, né? Como Adequar. que tu ficou mais na questão do FreeRTOS, né? Não conseguiu avançar no testes com o TPM, né? Acho que teve já essa limitação, né? E devido à questão de tempo aí, não conseguiu avançar mais, né? Teria que, os próximos trabalhos, acho que teria que continuar, né? Tentando fazer essa integração aí. Acho que esse é o ponto que eu tenho de entendimento. Certo? Muito obrigado. Nada. Tá mudo, Sérgio. É isso aí, Thiago? É isso. Obrigado, Thiago, pela sua importante participação aí, contribuições. Antes de passar para o professor Juscelito, eu vou só falar sobre, assim, é, esse rapaz aí estava pronto para não defender, ele não queria defender. Uhum. Eu entendo que a gente pode, a partir das críticas aqui e sugestões de vocês, a gente deixar o texto adequado a realmente o que foi feito, mas eu acho que achava importante que o Henrique passasse agora por essa etapa para que ele escrevesse tudo o que ele fez. Então, esse diagnóstico que tu, Thiago, identificou, pô, mas isso que tu está mostrando aqui dá a entender mais o que tu fez, porque no texto não dava. E de fato, eu acredito que o Henrique trabalhou muito mais ainda, só que ele não conseguiu colocar ainda tudo o que ele já fez, né? Então, ele veio assim, acho que tem uns 40 dias, não, uns 30 dias atrás, né, Henrique, quando você não queria mais continuar o trabalho, e eu te falei, não, primeiro vamos fazer o seguinte, então tu relata bem o que tu já fez, porque na conversa eu sabia que ele tinha trabalhado bastante e o que ele não estava conseguindo era relatar isso. E eu digo, daí então eu sugeri para ele que primeiro ele fizesse isso, e quando ele começou, acalmou ali e conversou mais o que ele tinha feito, eu digo, olha, eu preciso que tu relate isso, porque eu não vou, se você aparecer, você não resolver continuar isso, recomeçar esse trabalho com o TPM. Então,
eu quero partir da onde tu parou, né? E então eu acho que o que ele fez aqui é bastante trabalho pela complexidade que é. E eu não quero que outro tenha que refazer parte disso, né? Então, foi nesse sentido que daí nós acordamos e daí ele aceitou que vim para a banca para que a gente apresentasse para vocês isso até onde ele foi, certo? Claro, a gente tem pouco tempo para fazer as correções, em termos burocráticos aqui, sim, mas tanto eu quanto o Henrique queremos entregar o melhor possível dentro do que já foi feito, né? E a partir das críticas de vocês a gente puder melhorar. Mas depois eu vou tentar convencer o Henrique, talvez a ele fazer o mestrado com mais tempo e a gente poder dar o passo seguinte, que é o que a gente está querendo desde o trabalho do Tiago, né? Então, por exemplo, Tiago, depois eu já vou aproveitar que eu interrompi, uma coisa para tu ir pensando, mas é uma sugestão sua se a gente deve continuar buscando essa conexão com o TPM, ou se a gente pode fazer numa hipótese de um novo mestrando, ou o Henrique mesmo, de repente, pode estar interessado. Qual que seria o passo seguinte para a gente fazer? Ou o TPM, ou outras situações, né? Uhum. Ou para a gente avançar nesse sentido, né? Sim. Não, eu acredito que o TPM ainda é um bom ponto de pesquisa ali, né? Uhum, Que a gente está vendo, né, Sérgio? Acho que teve dois trabalhos de TCC já pesquisando sobre o TPM, né? uhum, Mas talvez o TCC não seja a melhor opção, digamos assim, né, para esse tipo de uhum. estudo, porque realmente tem 6 meses para escrever, nem é 6 meses, né, é menos de 6 meses. Aqui na UDESC o TCC em si é um ano, né? É que o Uhum, Henrique fez uma transição também de empresa quando ele sai da Nidec. Na verdade, quando eu propus o tema para ele, ele prometeu para mim, mas mentiu para mim, né? Ele prometeu que ia fazer o TCC, daí ele foi convidado para ir trabalhar, daí o TCC já ficou em segundo plano. Aí quando ele estava se entendendo com a Nidec, vocês foram lá e sequestraram ele da Nidec. Daí vai mais uma adaptação na VEG. E aí, uhum, então, para não atrapalhar muito a sequência de trabalho dele, eu resolvi encerrar aqui esse TCC dele, né? Mas ele mesmo tem um senso crítico e sabe que ele queria fazer mais, mas eu digo, não, calma, vamos fazer isso aqui, encerrar o teu TCC, e se você quiser continuar isso aí, a gente continua no mestrado. uhum. Não, perfeito, acho que é isso mesmo. É Uhum. questão de adequar ali, né, o texto, e que nem eu coloquei, né, teve a pesquisa, né, teve o Uhum. esforço, Ele e já realmente evoluiu não. comparado com aquele trabalho lá da FURB, ele fez mais, né? Que o outro guri lá que você participou da banca. Sim. Uhum, Não, aqui teve uma parte prática, não tinha entendido no TCC, uhum, realmente uhum, ali é que tinha sido feito, né, todo o teste ali com uhum, FreeRTOS, deu para entender na apresentação. Eu acho que aquele fluxo ali ficou bem legal, né, na apresentação, deu para entender que teve o avanço e na hora de integrar ali realmente teve um pouco mais de dificuldade, né. Quando eu fiz o meu mestrado também tive bastante dificuldade lá para usar a biblioteca do Wolf SSL na época também, né. Também teve bastante tempo de pesquisa ali para poder realmente começar a conseguir usar a parte de criptografia, né, em cima do protocolo, que não realmente é um trabalho de pesquisa, né, bem grande, e quando a Wolf SSL, apesar de ser uma biblioteca assim bem robusta, né, é uma biblioteca paga, então paga pelo suporte, né, então não tem muito material disponível, né, disponível, né? Sim. disponível para Uhum. você fazer sozinho, né? Mas
é que nem eu falei, né? Acho que tem que continuar mesmo. Tá aí na parte de qualidade ainda da VEG, né? Então, esse tema de segurança tá bem presente, né? Nessa área de qualidade, né? Com essas certificações, tudo. E implementar isso aí nos produtos, com certeza vai ser o próximo passo, né? Que vai ter que ter essa implementação. Uhum. Obrigado, Tiago. Eu vou passar aqui para o professor Joselito, então, fazer a sua arguição. Tiago, aí você tem um compromisso. Então, tu tá no teu tempo, tá? Aí tu fique à vontade. E depois eu converso contigo também, se for o caso aqui da gente fazer essa deliberação, ou não sei quanto tempo o professor Joselito pode fazer a sua arguição, né? Então, deu várias coincidências hoje aí que atrapalharam a nossa agenda. Mas vamos lá. Professor Joselito, tá contigo. Ok, obrigado então, Sérgio, pelo convite e Henrique. Ok, vamos ser bem objetivo, também não tem muito para falar. O trabalho realmente, a escrita é boa, né? Praticamente nada para corrigir realmente. Mas, assim, como é tudo que envolve informática e tal, começa a ter muita sigla, muito nome, que às vezes subentende-se que as pessoas já sabem o que é e falta de definição disso, né? E como geralmente tem muito, então tu começar a descrever isso no texto também pode ser que fique um texto ruim, muito poluído. Então, sugeriria usar notas de rodapé e começar a colocar os termos no rodapé aí, né? Então, por exemplo, na página 14, tu começa primeiro lá que fala sobre hackers, né? Você está falando lá sobre os criminosos, os bandos virtuais. Até achei interessante tu dar esses nomes, né? Pesquisador, estudante, isso é um hacker, né? Também, né? E aí até fui procurar, porque tu dá esses termos, mas tu não coloca, e existe o termo cracker, né? Então tem o chamado hacker ético e o cracker, né? Então aí eu também não sabia, mas procurei lá que eles definiram como white hat, grey hat, né, e black hat. Black hat seria o criminoso mesmo. O grey hat é uma pessoa que começa a mexer e descobrir uma falha, ele reporta, que é como você colocou ali, né? E o white hat, que seria o mais brando, né? Tem até Então, mais definições. então deve ser interessante colocar, né? E definir, né? Quando você joga, coloca hacker aí, é interessante falar, né? Siglas e tal, né? Porque surge às vezes a sigla tipo IDE, né? Ah, na IDE, não, mas como que é uma IDE? Eu sei o que é uma IDE, tu sabe, né? O Thiago sabe, mas outras pessoas não, então é interessante colocar. Aí seguindo em frente, essa figurinha que tu botou na página 24 do sistema, a evolução do sistema, né? Analógico, digital e microprocessado. E aí eu sugeri aqui, sei lá, porque tu botou uma forma de onda senoidal, uma onda quadrada e um chip, né? Então eu diria que coloca ANPOP, né, portas lógicas e depois o controlador, né? Eu gostei da sugestão. Ou então você É, colocaria um sinal analógico, uma palavra binária, né, para dizer que tu saiu do analógico para o digital, né? Mas acho que em porque termos como tu termina com um dispositivo, então o que é, representa operações analógicas, o amplificador operacional é é, interessante para isso, né? ANPOP Uhum. e portas lógicas, que na verdade o microcontrolador é digital e o do meio ali é o discreto, na verdade. Uhum, Existe o sistema discreto e o sistema digital. Apesar que a gente fala de eletrônica digital tal,
mas quando se fala em digital é você ter um número, né, lá binário, representativo, discreto, é São essa forma de amostras, onda né? no meio ali, Amostras de um né? sinal. É on-off, enfim. Então, eu achei que essa figurinha não representou legal, então acho que dá para facilmente melhorar. Na página 30, sistemas de interrupção, se fala ali no final do primeiro parágrafo, devido ao caráter crítico do sistema de potência, atrasos determinísticos na saída PWM são fundamentais para manter a estabilidade e a qualidade de energia. Não entendi muito bem o que tu quis dizer com isso, se puder explicar. Temas de interrupções. Ah, sinais, tá. Devido ao caráter crítico do sistema de potência, atrasos determinísticos nas saídas PWMs. Ok, tá. Aqui foi erro de escrita mesmo. São eles atrasos determinísticos das saídas PWMs. Eles causam danos e se houverem, eles deterioram a estabilidade. Certo? Você quer dizer, então, que, na verdade, não é que os atrasos são importantes, fundamentais, né? Que eles sejam determinísticos, né? Ou seja, que sejam conhecidos os atrasos, né? Para manter estabilidade, né? É importante você conhecer o tempo de processamento, né? O tempo que o input chega até que a ação de controle saia. Isso seria importante saber, né? Isso melhora a atuação de controle, né? Você saber o tempo de processamento. Mas não vejo como fundamental para manter a estabilidade. É, Talvez tenha sido Na uma maneira verdade, o que está equivocada. ali é um que atraso do sistema digital pode perder estabilidade, né? Se você é, tem um sistema de controle analógico e digitaliza, né? Discretiza, ele pode se tornar instável, né? Mas aqui, quando eu li, parecia que era importante que tivesse o atraso e tal. eu acho que poderia E ficar assim, ó, para mudar menos essa frase assim, controlar ou limitar atrasos determinísticos na saída dos PWM são fundamentais para manter a estabilidade. Que, na verdade, quanto menor esses atrasos, menor a possibilidade de tu ter distorções. Então, é isso, né? Uhum. E que do sim, jeito que está escrito parece o contrário, né, professor Joselito? Está dizendo que os é, atrasos, é, que a gente é sabe que necessário. atraso não é uma qualidade, mas daí tu diz Isso. que são fundamentais para manter a estabilidade. Como assim? Então eu tenho que É, atrasar? Daí tá é, Não, justamente o contrário. eu acho que aqui, atraso determinístico, é tipo, saber quanto é, atrasou, exato, talvez. exato. O atraso, a determinação, né, do atraso. Só que tudo bem, tu pode saber o atraso e ele ser muito grande, ele é um problema, né? Então, É, ele tem que ser curto o suficiente É. e tem que se conhecer, vamos dizer, para. Mas tá, tu tá entendido que tem que melhorar um pouquinho essa frase, né? Mas, enfim. uhum. Aí na página 34, no final ali, nos itens ali do histórico e uso, o último, proteção contra ataques de dicionário, Isso. as senhas de autenticação. Bom, vou ter interrogação aqui. Tem que dizer o que é isso. Anteriormente foi dito? Não foi, Ah, né? não foi. Não comentei o que É, que é ataque de dicionário. Aí tu poderia exato. lançar a mão de uma nota de rodapé, né? Uhum. Exato. Tá, então colocar Ah, o que que é. É, porque isso Aquelas aí eu tá. dicas, Henrique, que eu te dou de fazer glossário e coisa, talvez a gente faça isso em notas de rodapé. tá, Surge o tema, tu já define ali, eu acho que daí atende bem e eu gostei da sugestão do professor Juscelito para isso. tá. Ok. É. A mesma coisa, vamos dizer assim, lá na página 38 tem os
Bom, daí eu acho, não sei se o termo está correto, mas no primeiro parágrafo do item 5.1 ali, não, sistema operacional em tempo real, blá, 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 segunda linha, lá no final, limites de tempo estritos, ou é restritos? É, É estritos. eu acho que é estritos. Deixa eu- O que é um estrito? Algo rigoroso. Aparentemente existe. Mas também Processamento de eventos e dados dentro de limites de tempo. Tempo rigoroso seria sinônimo. Tá, ok. Pode ser uhum. falta de cultura minha. É que às vezes eu tenho um aluno também que gosta de usar umas palavras diferentes, e meu Deus, eu jamais usaria, mas enfim, mas é a minha cabeça, né? Ah, aí embaixo, mais embaixo, tem, por exemplo, o kernel, né? Não é dito o que é o kernel. E o preemptivo, eu tive que procurar se existia esse preemptivo, né? Tem Achei. no, tem no glossário. Eu tive Sim. que. Ele botou no glossário porque eu perguntei isso para ele. Digo, da onde é que tu tirou essa palavra aqui? Tá, Então, aí eu fui procurar, né? Mas, enfim, e periferais, né? Assim, é umas palavras diferentes, né? Mas, enfim, ok. é que tem umas Mas coisas sempre que que é vier umas muito coisas diferentes, difícil tipo o achar a kernel, tem tradução. que explicar o que é, né? Porque senão o preemptivo vem depois, enfim, de novo. Né? A tradução para preemptivo seria ataque preventivo. Daí não faz sentido a tradução, mas a tradução de significado, né? Mas a tradução existe, a tradução é Não, preemption, né? ó, só para te ver, eu procurei dizer que o que é um sistema operacional preventivo, né? Ah, sim, daí tu Como já pode foi ser direto. realizada a preempção. Daí ele fala, em sistemas operacionais preemptivo ou prevenção é uma capacidade de tirar de execução um processo em favor de outro. Isso, daí ele já foi Seria tipo dedicado a ao sistema operacional. interrupção, jogar para outro ponto, tal. E assim, né? Não, é Mas, a mesma coisa se tu pedir o que que é um driver. Driver é o motorista, sim. né? Mas daí se tu for para Ou é o computação é outra conversor que coisa. aciona um motor, é um driver. Ou o circuito que aciona uma chave é um driver. Exatamente, depende do contexto, né? Boa. Bom, aí pulando para aquela figura 12, 13 ali, assim, para mim ela não é autoexplicativa. Tu deu uma explicadinha aqui na apresentação. Para quem olha para uma figura daquela, não entende nada. Então, realmente tem que explicar bem Uhum. essas figuras aí, o que ela significa, porque não ajuda tu olhar ali, bom, entendi bolhufas, né? Isso aqui vem de uma interface, de qual interface, né? Por isso que eu É deixei do essas figuras. FreeRTOS, né? Mas tipo, daí tá a figurinha ali, eu não consigo ver o que está acontecendo, né? É por isso que eu deixei essas figuras para explicar É, mais nos slides, né? Que faria certo. mais sentido. Aham. Mas eu E, vou ter que explicar melhor ela, sim. mas aí, tá, daí beleza, eu fui vendo, tua revisão bibliográfica eu também achei que foi bem extensa, tal, estudou bastante, e daí realmente para mim não ficou claro, tá, tá, no final não consegui fazer funcionar. Daí, porra, mas o que conseguiu fazer? Porque e aí realmente é como o Tiago falou, a tua apresentação tu trouxe algumas imagens, trouxe mais informação. E tem que estar claro aqui do que tu conseguiu fazer. Que, para mim, deu a impressão que tu conseguiu fazer uma extensa revisão bibliográfica, mas na hora que tu foi tentar implementar, tu não conseguiu fazer nada, ou quase nada. Então, tem que valorizar, como o Sérgio disse, não, ele trabalhou muito e tal, sei que trabalhou muito,
daí colocar o que tu conseguiu fazer. Eu sei que às vezes é complicado realmente, porque tu está ali em programação, vou fazer um teste aqui, daí tu escreve um código, faz um teste, não deu. Aí eu vou tentar outra maneira, não deu. Não deu. Aí como é que eu coloco isso no texto, né? Essas tentativas aí, tem que descrever mesmo, né? E daí eu ia para outra pergunta, que daí mais ou menos o Tiago já respondeu por ti. Eu disse, tá, tu não conseguiu fazer funcionar essa parte. Não existe um suporte? É tu e tu tem que descobrir sozinho. O fabricante do microcontrolador e daquele outro circuitinho não há um suporte. Aí o Thiago disse que é pago, não sei o quê, mas é isso mesmo? Não, então não existe, por exemplo, na internet, os, os grupos de Fórum. discussão, não existe. Não se consegue informação para avançar nisso aí? Existem alguns fóruns, sim. Foi por onde eu peguei algumas dicas que eu tentei solucionar, mas eu peguei dicas principalmente quando eu estava tentando implementar o FreeRTOS e o Sager System Viewer, né, que eu peguei desses fóruns. Mas mesmo com a ajuda disso, na parte da implementação das bibliotecas do Wolf SSL e Wolf TPM, ainda assim não consegui. Nem com fóruns, nem com chat GPT, Então, não existe consegui avançar. pouca informação mesmo, então. Sim. Nem artigos, essas coisas, nada. Artigos também não Não. tinha, ou algum material mais científico também não. Era difícil achar porque, tipo assim, muitas vezes você pesquisava sobre o tópico já não tem. É um tópico muito pouco abordado. Quando tem é para sistema operacional, então o funcionamento é bem diferente. E quando tu consegue, a maioria deles é pago, mesmo que tu tá usando, acessando pelo desk. Ah, ok. Bom, então é isso. Acho que realmente, para melhorar o trabalho, é deixar mais claro o que tu fez, enfim, o que de fato foi feito, né? Conseguido fazer e o que não foi. Uhum. Deixar claro isso realmente, né? Porque daí, como o Sérgio tem intenções de continuidade, daí facilita essa continuidade, né? Mas em termos de escrita, escreve bem, enfim, tá, tá, e é isso. Obrigado, Obrigado. professor Joselito. De fato, assim, eu acho que tem muita coisa ali que melhora para o Henrique melhorar o texto. Eu fiz uma anotação que eu acho que resume aqui uma observação que o Tiago fez, né? O Henrique não tem dificuldade de transferir as informações. Primeiro tem uma questão de tempo, ele sabe bastante coisa, a ponto dele colocar tanto slide quanto páginas no trabalho. E É, ele deixou para querer explicar tudo. Por isso que eu fiquei mandando mensagem para ele aqui, digo, acelera, acelera, que ele estava no slide 11 e já tinha quase 20 minutos de apresentação. Só vendo as notificações no WhatsApp. Né? Porque, então, assim, agora, Henrique, tem que aproveitar isso aqui. Eu sei que tu vai fazer, eu deixei gravando. Então, tudo que tu tem espaço para escrever, tudo que tu sabe do que tu já fez para deixar claro esses passos que foram dados, para vai aumentar o número de páginas, não tem problema. Mas vai esclarecer melhor, vai ficar mais claro para o Uhum. pessoal entender o teu trabalho, o que foi feito até agora. E tá para que bem outras enxuto. pessoas não precisem refazer esse caminho. Não é mais eu tinha que ter feito. Não, tu tem que relatar bem o que tu fez, tá? E Para não que tem dificuldade de escrita, né? Eu, por exemplo, tenho um é, aluno que não decidiu não defender,
Ele tem um estudo dele, ele só decidiu não porque ele tem uma dificuldade grande de escrita. Não conseguiria A redigir, né? escrita dele é toda truncada, enfim, tem muita dificuldade. E olhando aqui o teu trabalho, parece que tu não tem, né? Então, Eu tive a dificuldade de, tipo assim, relatar o progresso que eu tive. Tanto que é, esse era um dos motivos que eu tinha tentado conversar com o Sérgio, não para não defender o TCC, mas para mudar do assunto, para ao invés de tratar sobre o TPM, tratar sobre as normativas que estão incidindo sobre os dispositivos, produtos com dispositivos eletrônicos, Hum. né? Só É, que daí o Sérgio trouxe, eu fui contra porque eu sabia que ele tinha trabalhado muito. Eu digo, não, não vou recomeçar isso, certo? Uhum. né? porque tipo Então, assim, eu fiz muita coisa, só que eu não sabia, não trouxe resultado nenhum. porque ele não tinha atingido o que a gente queria, que era utilizar o TPM, então ele começou a achar assim, não, o que eu fiz não serve mais nada. E você tendo tempo, teria que pegar um outro Uhum. controlador, um outro sistema, tentar num outro, enfim, né? Ah, não É. deu nesse, tentar outro, mas o tempo é complicado, né? Tá. Então, Então, eu vou abrir aqui se vocês quiserem sugerir, por exemplo, lá no título, em função do que a gente fez, ele está assim, segurança de conversores, uso do TPM, criação e armazenamento de chaves criptográficas. A gente não fez o uso do TPM, a gente encaminhou, era essa a direção. Se vocês acharem que não fica bom estar no título, a gente pode repensar um título aqui, né, mais adequado ao que agora, sabendo o que que foi feito, o Henrique melhorou aqui na explicação, a gente pode repensar o título, né, para não Essa criar é a hora uma... que eu saio? Não, ainda não... é, tu pode, Henrique. Eu vou parar a apresentação, a gravação, e depois eu retomo aqui. Então, tu pode dar uma descansada aí, tomar um água aí, depois nós continuamos, tá? Beleza. Beleza, então. Ok. eu acho que sim, que seria